Bom dia, paz seja convosco. Estou aqui para convidar você a participar do nosso projeto agora de 3 aulas sobre Aprenda a Investir Agora. Você já pensou sobre a sua vida financeira, seus propósitos, seus sonhos, né? Os desejos do seu coração a respeito da sua vida profissional, da sua vida de homem, mulher, de negócios, de como ela pode prosperar e crescer, de quantos sonhos já foram enterrados e podem ser ressuscitados por meio de um conhecimento que venhamos adquirir, por meio de informações, novas informações que podem mudar a história da nossa vida. A palavra do Senhor, ela fala sobre prosperidade. Em todo momento o Senhor nos ensina a respeito de um caminho de prosperidade que é ordenado pela palavra por meio da obediência, a obediência a Cristo, a obediência aos mandamentos do Senhor. Lá no Salmo 128 está escrito assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Ou seja, aqui o salmista nos mostra a respeito da providência divina. O homem que teme ao Senhor, ele será feliz e ele viverá bem da sua vida, do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo irá bem. Não é isso que nós vemos muitas vezes na vida das pessoas. Elas não estão felizes, o trabalho da mão delas não está prosperando, muitas vezes estão vivendo situações de pobreza, de escassez, de necessidade. E muitas delas, queridos, é por falta do conhecimento, por falta de uma administração correta, é por desequilíbrio emocional, é por não atentar à palavra do Senhor para a obediência no quesito administração da vida. Nós, seres humanos, precisamos trabalhar se quisermos viver sobre a face dessa terra. A palavra de Deus fala que aquele que não trabalha também não tem o direito de comer. Então, o trabalho é bênção do Senhor. Mas como trabalhar? Profissões a escolher. E quando eu estou trabalhando, eu tenho uma renda, como eu devo trabalhar essa renda? Na aquisição, nas compras, no suprir das necessidades. Eu gostaria de rapidinho passar algumas coisas para vocês aqui. Finanças, prosperidade, crescimento e sucesso. Uma das coisas que nós precisamos aprender é que quando começamos o trabalho, nós temos que ter planejamento. O planejamento, seja ele a curto, médio, longo prazo, planejamento mensal, planejamento com as despesas diárias. Há muitas pessoas que se perdem nesse planejamento. Todo planejamento mensal, baseado no salário que nós temos, ele deve verdadeiramente sobrar. Sempre deve sobrar, nunca faltar ou nunca lançarmos as despesas de um mês anterior para o próximo mês. Não, aquilo que nós ganhamos naquele mês deve ser o suficiente para pagar, quitar todas as despesas, alimentação, água, luz, aluguel, todas as outras despesas existentes naquele mês. Então, eu sempre aconselho as pessoas a fazer uma agenda, Se a pessoa é muito desorganizada mentalmente, ela tem um caderninho ali onde ela já tem as despesas fixas do mês. Quais são as suas despesas fixas? Aluguel, alimentação, água, luz, telefone, Wi-Fi, Então, são despesas fixas. Essas despesas fixas, ela já sabe que todo mês X de valor vai ser gasto, E as outras despesas que nós chamamos, que são despesas extras, aquisição de outras coisas, diversão e tudo mais. Você deve também ter ali um orçamento e ter ali um planejamento para que isso aconteça com sucesso sem comprometer as despesas fixas. Então é muito importante as pessoas se planejarem mensalmente baseadas no salário que elas têm, sempre com propósito. Vai ter que sobrar, não pode faltar, vai ter que sobrar um pouco. Outra coisa que é importante, o cuidado com o consumismo desnecessário. Nós somos, país capitalista, tudo é consumo. Quando nós vamos ao aparelho do celular, você é bombardeado para comprar, em tudo. As pessoas te apresentam um trabalho, por exemplo, você começa a investigar, fazer algumas pesquisas no IA. Logo, você entra no grátis, no gratuito. Daqui a pouco o gratuito te fecha e pede para que você o quê? Compre, é uma despesa. Você vai para um CapCut, daqui a pouco compra. Canva, daqui a pouco eles fecham e tudo é pago. Então,
tudo gira em torno de dinheiro. Ninguém dá nada de graça pra gente. Eles oferecem a primeira, né? Fala assim, a primeira dose é grátis e as próximas você irá pagar. Só que muitas vezes nós nos enrolamos com essas aquisições. Então, realmente é necessário? Às vezes não é. Às vezes não é necessário e isso nós temos que tomar cuidado. Então a pergunta é sempre assim: eu realmente preciso disso? Isso vai somar, né, ao meu trabalho, à minha renda, tá? Ou é um impulso? Estou sendo impulsionado pela propaganda, porque a propaganda, ela fala compre, 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 compre. Se você não comprar, você vai passar necessidade, você vai sentir falta. Eles tentam manipular a nossa mente para que a gente consuma e compre tudo pelo impulso, né? Ou pela vaidade, porque todo mundo tem, eu também tenho que ter. E às vezes as pessoas se enrolam nos cartões de crédito e tudo mais, comprando coisas desnecessárias ou assumindo pacotes de coisas desnecessárias. Então a primeira coisa que você tem que fazer é uma limpeza, né? Coloca aí, vê tudo que você paga, realmente é necessário? Se não for, vai cancelando. Vai cancelando, não há necessidade de você ter essas contas a pagar mensalmente se você não faz o uso necessário e se elas não estão trazendo nenhum proveito para a sua vida, tá? Isso é muito importante. A outra coisa que nós tratamos a respeito de finanças, né, que tem a ver com a prosperidade, é o zelo que nós temos. A prosperidade, queridos, ela não é baseada na quantidade de dinheiro, mas em si no modo de vida que é desenvolvido por cada um de nós. E a prosperidade, ela tem muito a ver com o zelo que cada pessoa desenvolve consigo e com aquilo que lhe vem às mãos, tá? Então, você tem cuidado das coisas que têm vindo às suas mãos? Então, quando eu falo de zelo aqui, cuide bem do que você tem, da sua casa, dos seus móveis, do seu vestuário, né, dos seus utensílios domésticos, do seu carro. Se você não for uma pessoa zelosa, cuidadosa, limpinha, você vai verdadeiramente viver a pobreza e a miséria. Há pessoas que destroem, há pessoas que onde coloca a mão quebra tudo. Então, um liquidificador não dura 3 meses na mão de uma pessoa, né? Ela compra um colchão, daqui a pouco tá detonado. Ela compra um móvel, daqui a pouco tá tudo estourado. Isso é espírito de miséria, é um espírito que opera pobreza, opera miséria. Uma das coisas que nós, como servos de Deus, temos é o zelo, o cuidado. Tudo que Deus nos dá, nós temos que cuidar muito bem. E a pessoas que tudo é destruído, tudo é feio, tudo é horroroso. Isso não pode acontecer. Isso tem que ser repreendido da nossa vida, da nossa mente. Nós temos que ter a prosperidade na nossa vida. E essa prosperidade vem com um cuidado. Como são suas roupas? Como são seus sapatos? Né? Como é a sua casa? Como estão os seus móveis? Tá tudo quebrado, né? As xícaras, os copos, tudo arrebentado? Como é? Né? Como é o seu carro, homem? Tudo isso, queridos, é zelo, porque senão nós atraímos um espírito de miséria e de pobreza. Então, como é que você vai prosperar se você não cuida do que você tem? Como você vai acrescentar se você está sempre destruindo? Quando as coisas são destruídas, elas precisam ser o quê? Substituídas. Quando elas vão ser substituídas, significa que você está perdendo dinheiro. Você não está ganhando dinheiro, você não está prosperando, porque você está tirando o quebrado e colocando o outro substituindo. Se você não tivesse quebrado, ele estaria ali e esse dinheiro seria usado para outra coisa, para outro benefício a ser acrescentado à sua casa. Então é importante nós termos zelo e cuidado, tá? Pessoas que destroem tudo, às vezes a pessoa tem criança, deixa a criança destruir tudo, quebrar tudo. Ai, porque a criança não, esse espírito não pode entrar nem através da criança, nem de você, nem de ninguém. Nós temos que ter um zelo e um cuidado para vivermos a prosperidade. O outro ponto que eu gosto de lidar é o crescimento relacionado ao trabalho diligente. Por quê? Porque às vezes as pessoas elas são preguiçosas, elas não são trabalhadoras diligentes, dedicadas. E a palavra de Deus fala que a mão dos diligentes dominará, a mão dos diligentes prosperará. Então, você ser uma pessoa contínua no seu trabalho, projetar, você que trabalha por conta, trabalha direitinho, faz o seu orçamento diário, quanto você quer ganhar, quais são os seus alvos, seus objetivos, né? Deixa isso muito bem claro
na sua mente para que você possa diligentemente trabalhar, correr atrás disso, para que você possa então usufruir do benefício. Um outro ponto que é importantíssimo: seja honesto com você e seja honesto com as pessoas com quem você trabalha. Sempre. A honestidade faz parte do caráter cristão. Se você é uma pessoa, um empreendedor, se você tem negócio próprio, seja honesto. Seja uma pessoa que cumpre os seus horários. Você trabalhar com pessoas que não têm disciplina de horário, você já mostra que essa pessoa é um fracassado, tá? Não confia uma pessoa que ela não respeita horário. Uma pessoa que não respeita horário, ela não é digna de confiança. Uma pessoa que não respeita compromisso de entregar o trabalho na data marcada, ela não é digna de confiança. Uma pessoa que não se responsabiliza pelo trabalho que está fazendo e, no caso de dar errado, assumir o compromisso, ela não é digna de confiança. Então, uma das coisas que nós temos que desenvolver no nosso trabalho, nós que trabalhamos por conta, que somos empreendedores, que temos negócios próprios, seja ele qual for. Se você vende um bolo, se você trabalha com salão de cabeleireiro, com esteticista, se você produz um serviço, é um prestador de serviço, coloca no teu coração a honestidade para com você e para com a sua clientela. Por quê? Porque vai ali, a tua propaganda e o teu marketing é feito pelos teus clientes. Se você é uma pessoa péssima no cumprimento dos seus deveres, na entrega do seu trabalho, se para você qualquer coisa tá bom, você vai ser queimado na praça. As pessoas vão falar mal de você, as pessoas vão dizer que você não presta, as pessoas vão falar que você não tem palavra, que você é um enganador, que você é isso, que você é aquilo outro. Então, você tem que fazer o seu melhor, e o seu melhor está relacionado à honestidade, né, daquilo que você apresenta para as pessoas e de ser cumpridor com a proposta que você lança na praça, lança no mercado. Então, se você promete tal serviço, cumpra tal serviço. Compra à risca. Muitas vezes você vai sofrer dano para manter a sua fidelidade, a sua honra diante da sua clientela. Não importa, depois vem uma recompensa, mas cumpra a sua palavra, sempre, tá? Isso é necessário para que você tenha um bom crescimento. E você que trabalha para outra pessoa, seja honesto, seja trabalhador, seja dedicado. Tem pessoa que enrola, vai para o trabalho, enrola, tá sempre doente, tá sempre inventando uma coisa, tá sempre inventando outra, tá sempre faltando. Gente, ninguém vai ficar com um funcionário que falta direto, ninguém vai ficar com um funcionário molenga, ninguém vai ficar com um funcionário que não veste a camisa. Tá? É importante ser pessoas dedicadas. Aquilo que a gente vai fazer tem que ser diligente e dedicado em todas as áreas. É assim que somos para com as coisas de Deus, é assim que somos para com as nossas coisas e é assim que devemos ser para com aquilo que nos é confiado por outros, porque afinal de contas nós recebemos um salário dessas pessoas e essas pessoas esperam um retorno positivo. Esse retorno positivo é que vai trazer mais tarde a recompensa e a gratificação sobre todo o trabalho das nossas mãos. Então, seja uma pessoa diligente, tá? A palavra de Deus fala lá que o que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Então, engano não faz parte do nosso caráter, nós somos pessoas verdadeiras. E onde nós colocarmos as mãos, deve prosperar, deve ser feito com zelo, com excelência, sempre, tá? Outro ponto que eu acho interessante aqui, também, depois do crescimento, desse zelo, dessa dedicação, é o sucesso. O sucesso nada mais é do que a colheita de um trabalho recebido, de um salário bem administrado, sabe? De uma prosperidade. Nós não viemos de berço rico. Todos nós somos trabalhadores. Todos os dias saímos para o trabalho, para a conquista. A nossa prosperidade é gradativa, mas ela acontece, ela é importante. E essa continuidade, esse zelo, esse cuidado faz com que a gente vá o quê? Alcançando os objetivos estabelecidos de uma casa própria, de um carro que você sonha, de uma faculdade, de uma pós, de um mestrado. Tudo é possível. A palavra de Deus fala que tudo é possível aquele que crê. Às vezes Deus quer nos levar a lugares tão altos, mas a gente fica impossibilitado pela incredulidade e pela falta da diligência, que é o compromisso de assumir um trabalho e
ir até o fim, de assumir uma escolaridade, ir até o fim, uma educação, ir até o fim. É necessário, queridos, que nós nos dediquemos a isso, tá? Se você quer prosperar, seja dedicado. Um jovem, seja dedicado aos estudos. A única coisa que você faz é estudar. Por que você estuda de qualquer jeito? Por que você leva as coisas de qualquer jeito? Por que você não quer ser o melhor? Por que ser medíocre para você já é o suficiente? Por que sermos medíocres naquilo que fazemos, qualquer jeito tá bom? Olhamos para uma coisa, isso daqui tá bom, mas foi o pior, foi o serviço do preguiçoso, foi aquele que não teve a dedicação de horas, de zelo, e aí tá bom. Não, gente, essa mediocridade, ela não leva à riqueza, ela não leva à prosperidade, muito pelo contrário, ela vai levar a pessoa à falência, ela vai levar a pessoa à decadência, e aí as pessoas ficam reclamando e às vezes invejando aquele que prospera, invejando aquele que é sábio, invejando aquele que estuda, invejando aquele que se dedica. O fulano prosperou, o fulano trocou de carro. Tá, mas o fulano se dedicou, o fulano trabalhou, o fulano foi diligente, foi fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas, foi um trabalhador fiel, teve da parte de Deus a sabedoria para administrar aquilo que lhe veio à mão, e por isso, por graça, ele prosperou. Ele tem casa na praia, ele tem casa, ele tem sítio, ele tem carro, ele tem isso, ele tem aquilo outro, seus filhos estão na faculdade, mas ele foi um lutador com diligência, e ele teve o quê? A sua recompensa. Aí alguns ficam chorando, se lamentando, mas não vão. Outra coisa que eu acho importante citar aqui com vocês é o estudo, tá? Nós vivemos a era da informática, e a era da informática, ela vulgariza o conhecimento, tá? E ela despreza o conhecimento. Informação não é conhecimento. Informação é algo que nos chega e nós podemos dar continuidade e termos um conhecimento vasto e profundo acerca de determinadas informações que recebemos. O problema é que nós fazemos uso da internet de forma inadequada, só com besterol. A pessoa passa horas e horas vendo videozinho que não tem nada a ver, vendo sobre política que não tem nada a ver, vendo as palhaçadas que não tem nada a ver, vendo os idiotas que estão viralizando aí, ensinando um monte de besteira, falando e fazendo um monte de besteira. Muitas vezes aquelas palhaçadas, a pessoa gasta horas. Põe o aplicativo para gerenciar o seu horário de internet e onde você passou, para você ver quantas horas você deixou de estudar, às vezes uma segunda língua, às vezes uma pós-graduação ou um EAD que você poderia ter feito, aí uma faculdade você não fez, né? E um mestrado que você poderia ter entrado e não entrou. Por quê? Porque gasta 3, 4 horas só com informação idiota, com informação de imbecis que traz para dentro da sua vida, da sua mente, e você não se especializa na sua área. Então, eu sou um mecânico, se especializa em mecânica, vai à luta. Hoje nós estamos com carros elétricos, e aí você entende disso, né? Você está se especializando nessa área para avançar ou não está, né? Tudo é computadorizado, ou você ainda está, né, na chave de fenda lá e você está ainda na era das pedras, tá? O que você está fazendo? Você está avançando? Eu uso o computador. Para quê? Vai fazer um TI então, né? Que pelo menos te dá dinheiro. Vai aprender a criar sites, vai aprender a criar algumas coisas que vão trazer para você uma devolutiva abençoada. Mas o que eu vejo são pessoas que não têm prazer no conhecimento. E isso, queridos, reflete na sua vida financeira. Se você não investe, você vai ficar batendo de porta em porta, de cabeça em cabeça, porque você não está ordenando a sua vida a nível de conhecimento. Então, qual é a sua profissão? Sempre vai ter especializações. Se especialize, melhore cada vez mais, busque cada vez mais, né? Não se acomode, tá? Eu quero ser um chefe. Então, vai, se especializa em nome de Jesus, né? Faça com excelência, porque as pessoas que não fazem com excelência, queridos, nós vivemos num mundo competitivo, extremamente competitivo. Se você quiser ficar no mercado, se você quiser atuar, se você quiser prosperar, se você quiser que seu salário aumente, você também tem que oferecer recursos. Agora, não fica perdendo tempo com besteira, com idiotice, porque quem se alimenta de idiotice, idiota será.
Quem se alimenta de conhecimento, mestre se tornará. Então, qual é a nossa escolha? É aí que a coisa pega, tá? Então, é muito importante nós termos isso. A palavra de Deus fala lá em Provérbios que em todo trabalho há proveito. Então, vamos fazer uso desse trabalho que Deus nos dá. E também a área dos investimentos. Quais são as áreas do investimento? Bem, nós podemos investir em imóveis, nós podemos investir em coisas duráveis, né? E coisas não duráveis, tá? Coisas que vão nos dar recompensa e retorno e coisas que nós só vamos usufruir no dia a dia. Há investimentos, no nosso país nós temos investimento de poupança, investimentos de renda fixa, investimentos de fundos, né, de investimentos diversos, nós temos bolsa de valores, nós temos vários investimentos que hoje chegam ao nosso conhecimento, que a igreja, que as pessoas, né, classe média baixa, classe média alta, não tinham muito acesso, né? Era só o rendimento, as rendas fixas, né, de poupança, alguns investimentos de previdência que nos eram fornecidos pelos bancos e a gente ficava retido a isso, e quem ganhava dinheiro de verdade era o banco, né? A gente não ganhava nada, porque 6% ao ano de poupança não significa nada no nosso rendimento, na nossa poupança. Hoje, nós temos já uma abertura de conhecimento para essa área, temos especialistas, você pode buscar vários estudos, né, no YouTube e aí na internet, fazer vários cursos de investimento financeiro para aprender. A partir de R$100, você já consegue montar, né, começa, né, a ter um investimento. Eu sempre aconselho que os jovens façam investimento para o futuro. Nós estamos vivendo uma decadência aí no INSS, sabemos que isso, né, tá realmente falindo por tanta corrupção e desvio de dinheiro, e a gente não sabe para os próximos anos aí como a coisa ficará. E aí, você está fazendo, né, já o seu pezinho de meia, né? Você já está trabalhando a questão seu investimento, da sua previdência, da sua aposentadoria lá para a velhice, da sua casa própria, né? Isso é muito importante, essas coisas. Tem coisas assim que são prioridades na nossa vida para trazer o que? A estabilidade, um conforto, um equilíbrio. Isso é importante, você deveria pensar nessas coisas. E aí é que nós chegamos à conclusão de que nós precisaríamos investir na nossa igreja, investir na vida dos nossos irmãos, para que eles pudessem compreender um pouco desse processo de investimento financeiro e eles pudessem, por meio do trabalho da mão deles, fazer crescer o dinheiro que eles vêm à mão, multiplicar. Tá? Então é uma porta aberta de crescimento que, se você abraçar, de repente você pode se tornar o próximo milionário aí. Entendeu? Se você abraçar isso com amor, com carinho, com temor de Deus, não é com a ganância, não é com espírito de avareza, é com espírito de sabedoria e conhecimento que Deus nos concede, né? E a gente consegue prosperar. Eu fico feliz em poder fazer parte disso, em poder também ter a minha carteira de investimento, poder ser uma trabalhadora e poder lançar para você o desafio de você participar conosco desse projeto, esse projeto que visa abençoar os irmãos, que visa abençoar a própria igreja. Imagina, você é rico, você abençoa a igreja que você congrega, né? Você abençoa o lugar onde Deus te estabeleceu para ser bênção. Se você é pobre, você tira. Se você é rico, você acrescenta. Essa é a grande verdade, tá? E nós podemos começar lá embaixo e podemos crescer, gradativamente crescer com a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Então eu convido você a estar com o coração aberto. Ninguém fica rico do dia para a noite, tá? Para você dobrar as suas riquezas, você teria que ter muito dinheiro para dobrar. Nós não temos isso. Nós começamos passo a passo. Não é um passe de mágica, é um passo de sabedoria, inteligência e conhecimento. E isso nos vai ser dado. Então eu convido você, igreja, a participar. Convido você a fazer parte de algo que a igreja projeta e que pessoas que amam você estão se preparando, né? Estão se dedicando para poder abençoar a sua vida gratuitamente, sem cobrar nada, tá? Simplesmente por amor, simplesmente por vermos que no meio de 10, 2 pode sobressair e se tornar pessoas grandes na face dessa terra.
tá? E podem realmente alavancar. Quando eu falo para você estude, é porque eu olho e vejo a possibilidade de Deus te levar a lugares altos, se você der nas mãos do Senhor alguns recursos. Um deles é o conhecimento, levar a sério isso. Nós cremos em milagres, nós cremos na ação de Deus, mas Deus também espera de nós, né, em contrapartida, uma dedicação que vai nos impulsionar, que vai nos impelir para mais alto. Isso é muito importante, nós temos isso no coração, né? Nós sermos pessoas mais centradas, mais ajuizadas, sabe? De não ser levado pela multidão, a multidão que vai desfalecendo e se perdendo pelo caminho. Nós não temos que seguir as multidões, nós temos a palavra de Deus, e a palavra de Deus fala: busque conhecimento, busque sabedoria. Ele fala que a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores, e não existe um lugar melhor do que na casa do Senhor, diante da palavra de Deus, aprendermos o processo da bênção que enriquece, do caminho que Deus abre, das oportunidades que Deus nos dá, para que possamos glorificar o seu nome e sermos bem-aventurados. Fica com essa palavra. Tô aqui quase meia hora falando com você, porque eu quero que você seja abençoado no nome do Senhor Jesus. Medita nela, e se você sentir no seu coração, guiado pelo Espírito Santo, a fazer parte desse projeto, venha fazer parte dele. Estaremos domingo iniciando com a primeira aula, no período das 9 da manhã até as 10 horas, 10 e meia. Teremos um coffee break também, todas elas, para compartilharmos, né, experiências que serão vividas por nós, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, eu te amo, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, e que o teu espírito se abra para ir à palavra do Senhor e obedecer esse caminho que Deus traça para nós de prosperidade, em nome de Jesus.